Os trabalhadores e trabalhadoras rurais contratados para o corte da cana utilizam de determinados termos que para eles são bastante familiares, mas para as pessoas leigas, de modo geral, podem parecer termos bastante incomuns. Um deles é a palavra eito. Eito é uma palavra existente desde a época da escravatura. Então, dizia-se escravos do eito. E o eito, então, seria, hoje, na nossa linguagem, o local de trabalho na área rural. Ou seja, se o trabalhador vai para o cafezal, por exemplo, ele vai para o eito, ou seja, para aquele lugar do cafezal. Se vai para o corte de cana, também é para o eito da cana, e assim por diante. Seria mais ou menos dizer o chão de fábrica. O chão de fábrica, para o trabalhador urbano, seria o eito para o trabalhador rural, no caso do Brasil, tendo em vista essa nossa história de escravidão. Portanto, é uma palavra que vem desde a época da escravidão e tem o mesmo sentido. Por outro lado, existem outras palavras, como por exemplo rua. O que é a rua? Rua se refere às fileiras de cana, porque a cana é plantada em fileira, então entre duas fileiras há a rua, certo? Que é por onde passam os trabalhadores durante o trabalho do corte da cana, ou então quando há outras atividades, como por exemplo a distribuição de herbicida, e numa época anterior, quando os trabalhadores ainda carpiam a cana. Hoje essa carpa já não existe mais manualmente, quer dizer, ela é feita por máquinas, né? Ou então muitas vezes praguicidas que impedem o surgimento de ervas daninhas, mas de qualquer forma conserva-se, portanto, essa terminologia de rua. Portanto, é o local que fica entre duas fileiras de cana. E o talhão seria uma outra palavra que significa a parte do eito. Então, a parte do canavial. Seria a mesma coisa você considerar um bolo. Portanto, quando você corta uma parte do bolo, seria um talho do bolo, seria mais ou menos o correspondente ao talhão, que em geral os trabalhadores pronunciam talhão. Então, o talhão de cana. Isso significa que quando o trabalhador chega para o trabalho, o feitor ou o fiscal, ele distribui diferentes talhões de cana para cada um dos trabalhadores daquela turma. Então, esse é o significado dessas palavras. E há também uma outra palavra que é o carreador. O carreador seria o local por onde transitam as máquinas. Então, é um local mais amplo do que a rua e poderia ser mais ou menos compreendido como sendo o local entre dois talhões. Entende? Então, se você tem um talhão de um lado e um talhão de um outro, e naquele meio você tem um espaço maior por onde transitam máquinas como tratores, colheitadeiras, guinchos, caminhões e assim por diante. Então, esse local é chamado carreador. E é também uma palavra que existia desde a época colonial. Quer dizer, nas plantações de café também havia o emprego dessa palavra. Antes era das 10 até 10h30, né? Às vezes até 11 horas, às vezes 10 hora, assim, né? Mas só que as pessoas não descansam, né? Não descansavam isso tudo aí. Às vezes já comia, já levantava e eu ia trabalhar. Mas o horário tinha que comer. Agora tá cumprindo, né? Mas antes nem ligava, só dava aquele papel, mas só que a pessoa não podia trabalhar, né? Se a pessoa ficasse ali sentada, ali esperando aquela vez, já mandava levantar e trabalhar. O turmeiro já passava, vai trabalhar. Era assim, agora não, agora a lei que pôs, agora a pessoa tem que ficar ali descansando. Mas antes não, antes tinha que trabalhar mesmo. A gente pega, né,
Se for uma cana bem pezinha, né? Então a gente quer ganhar mais um pouco, então a gente leva aquela braçada lá assim, né? Aquela braçada, encosta aqui, já pega o facão aqui embaixo, aqui, né? Dentro da terra, né? Pra ficar dentro da terra e corta e já joga lá. Então na braçada que a gente faz, ou então quando é rolo, a cana bem... Então a gente pega assim com o pé, assim, já corta aquele tanto assim, já faz assim com o pé, né? E pega aquele monta assim, já joga na bandeira. É aonde que faz aquele desgaste na gente, né? Que faz aquelas dores, né? Ah, dependendo de 7, 8 canas de uma vez. E quando é para pegar na mão, você não pega mais do que 2, 3 canas. O movimento com o pé é que a gente corta aqui, né? Então ajuda aqui, a gente ajuda aqui com assim, né? Levando aqui, ó, aqui de baixo aqui da cana assim, né? Os pés da cana assim, para ajudar assim, a gente já pega a braçada aqui e já joga lá na bandeira. Mas não é fácil não, nossa, é duro. Recebem pouco e além de receber pouco, é por produção. Então você tem que ter um tanto de produção para você receber um pouco mais. E aí a pessoa se esforça um pouquinho mais para ter um ganho melhor. Veio uma cana boa, assim, em pé, uma cana que dá para ganhar dinheiro. Aí nós arrocha o facão que é para ganhar mais dinheiro. Que o máximo da gente cortar assim, que eu cortar, tivesse cana para me cortar, é de 60 toneladas, de 50, essa faixa. Dependia da cana, né? Se fosse cana deitada, era 32, às vezes 29. E era essa base, menos de 20 toneladas assim no dia, 29, eu não cortava não. O rojão é assim, pegar sem parar, sem comer, beber água aí, é até difícil a pessoa beber água na roça, que não dá tempo. O rojão meio pesado. Só que me prejudicava um pouco quando era cortar muda, porque a gente tem que cortar muda crua, então aquele não espinho, né, sei lá, da cana, então aquele lá me prejudicava. Ficava com aquela tosse, aquela coisa ruim, aí me prejudicava. Tem vezes que eles colocam fogo na cana aqui agora, a gente tem que começar a cortar. Às vezes acabava uma lapada de cana assim, às vezes já era o quê? Já era 3 horas. Já era hora de ir embora mesmo. Eles tacavam fogo na cana e pode começar a cortar. Cana queimando e a gente cortando. Cana quente, aquela pó da cana levando na gente assim. A gente respirando aquilo ali, nossa. Meu Deus. Só por Deus mesmo. Até alguns anos atrás, o plantio de cana era feito dessa maneira. A cana era cortada e era levada para o canavial para ser replantada. Então o procedimento era o seguinte: o caminhão de cana cheio, geralmente com uma quantidade de cana bastante grande, quase 3 metros de altura, e em cima dessa altura estavam vários trabalhadores, geralmente 3, 4 trabalhadores, geralmente homens. E eles iam jogando a cana nos sulcos já feitos pelos tratores anteriormente. E as mulheres iam atrás, recolocando as canas dentro dos sulcos e também cortando. Porque a cana, ela não se planta a cana em pé, na posição vertical. Ela é plantada na posição horizontal, só que em gomos de geralmente 30 centímetros. Então, não sei se eu expliquei bem, quer dizer, os homens lançam a cana no sulco, previamente aberto por tratores, depois as mulheres recolocam as canas e elas vão cortando com os facões nesses intervalos de mais ou menos 30 centímetros. E atrás das mulheres vinham os tratores jogando terra dentro do sulco. E também, para plantar, eles só escolhiam nós, porque nós acompanhávamos o caminhão picando a cana no sulco. Porque o sulco ele é assim, né? A cana planta dentro do sulco. E nesse processo há necessidade de se cortar a cana
ao resto do chão, porque justamente naquela parte é que existe a maior quantidade de sacarose. Então, se o trabalhador deixar o toco, ou seja, um gomo, isso significa que a usina perderá, porque a parte maior de sacarose está ali contida. É que a gente não pode deixar gomo de cana. Tem que cortar, por exemplo, nem uma cana crua. A gente limpa ela, não pode, aqui tem os gomos, se você cortar aqui, você deixa o gomo na ponta. Aí o usineiro perde. É prejuízo para a firma. Então ele tem que cortar justo ali, da onde está limpo para lá. Aí, e outra, o troco bem baixinho. Porque se você deixar um tanto assim, ele vem e desconta. Desconta metro da gente por causa do toco alto. E a máquina deixa, aquela máquina cortadeira, ela deixa. Ela deixa cada toco, que é isso. Por que as máquinas podem e nós não podemos deixar um toquinho assim? Era essa a nossa ira lá na roça. Que a máquina passava, né, a cortadeira, e nós, na hora do almoço, nós ia lá ver. A ver, nós estava nesse taião aqui, a máquina estava trabalhando para cima. Então, nós, na hora do almoço, nós ia lá ver. Cada toco assim que a máquina deixava. E nós não podíamos deixar um assim, que ele descontava mesmo. E as máquinas de cana, elas não cortam, a consequência maior, elas não cortam em parte de lombo. Lombo quer dizer, as máquinas vêm para inando a terra, né, vem arando, depois tem que fazer um certo lombo com uma vala assim, para quando chover, escorre água ali. Então, esse lombo aí é o povo que tem que cortar. É 2 ruas lá em cima desse lombo e 3 ruas aqui embaixo. Então, quando a gente vai subir para cortar aquelas 2 lá em cima, fica lá em cima e 3 aqui embaixo, isso daí prejudica demais a coluna. Toda pessoa aqui em Bateca, se vocês entrevistar, que trabalhou na cana, muitas pessoas que estão aposentadas, já estão velhas, já que trabalhou só na cana, são todas pessoas com problema seríssimo de coluna. Então, o que traz a cana é um problema seríssimo. Antigamente era pior, né? Porque aí foi uma briga bastante forçada pra gente hoje andar de ônibus, mas naquele tempo era caminhão aberto, aí depois com muita briga a gente conseguiu aqueles caminhão com todo, né, que tampava. Nesses caminhão abertos, muitos às vezes ia pra roça, chegava lá, escorregava, caía, tombava, teve muitos acidentes, assim, bastante mesmo. A gente perdeu várias companheiras desse jeito. Agora não tem mais limpar caipira dentro de cana. Tudo agora é feito assim por máquinas. Só faz o carreador dentro da cana, não caipe mais porque põe veneno, né? Eles põem a coisa que mata aquelas gramas. Luva, camisa de manga comprida, tudo. Tudo isso daí. Hoje tem óculos e eu não alcancei. Aquele sapatão com aquela perneira, isso e aquilo, era muito difícil para andar no meio do canavial, sabe? Principalmente quando a cana caída. Quando a cana está em pé, era normal, né? Mas quando é tudo caída para lá e para cá, para ir passando em cima daquela cana ali, era muito difícil, né? Mas era gostoso, viu? Porque a gente brincava, sabe? Um apanhava apelido no outro, era gostoso, mas só que era sofrido. A gente brincava para não pensar no que estava passando ali. Para encobrir esse sofrimento. Mas que o corte de cana é difícil, é. Não é qualquer um que corta cana, não. A roça da coluna, sinusite e pneumonia, por causa respira muita poeira. Vai tudo no pulmão. É isso o problema da roça, é esse. E o sol quente nas costas, depois você vai, toma uma água fria, né? Que a gente leva água gelada, né? Aonde que pode dar até uma coisa de matar. Porque está com o corpo quente e recebe aquela água gelada. E eu mesmo levava água gelada. Vivia sempre tossindo, sempre com pigarro. Mas por causa da água gelada, né? Com o corpo quente e tomava água gelada.
E a comida também. Muitos têm a marmita, que você põe água cedo nela, quente. Depois você joga a água e põe a comida. Essas são as marmitas. Mas quem não tem essa marmita, a comida chega fria na roça. E vão comer comida fria. E eu mesmo fui parar no hospital uma vez por causa de comida. A minha marmita, o caminhão passou em cima, quebrou o garrafão e a marmita. Passou por cima da mochila. E o garrafão estava perto, passou por cima também. Depois a usina deu outro, mas depois demorou 5 dias. Nesses 5 dias eu estava levando marmita que chegava fria. E eu comendo comida fria, e o feijão acho que não estava, porque com esse sol azeda, né? E eu comecei a ficar ruim, meu estômago começou a inchar, inchou. Aí por fim comecei a vomitar sem parar. Fiquei ruim, desmaiei. A usina pegou e mandou a ambulância. Telefonaram para a usina pediu a ambulância e me levaram para Araraquara. Chegou lá, o médico falou que era a comida fria. Por isso que eu falo, porque eu tenho já a gastrite, eu não posso comer qualquer coisa. Em casa eu faço uma coisa que eu vejo que eu posso comer, né? Mas já na roça a gente punhava qualquer mistura e levava, cedo, correndo, que a gente levanta 4 horas, a gente levanta, tem que arrumar a marmita, tem que se trocar, encher o garrafão d'água, pegar a luva, pegar os lenços, o que aqui a gente punha lá, né? Mas o que aqui a gente já punha. O daqui são 3 lenços que nós usávamos. Eu usava, né? E depois, punhar o sapatão e punhar a caneleira. São bastante coisa para a gente fazer cedo. Então, quando a gente vai fazer a comida, a gente faz correndo para sair, para não perder a condução. Porque a gente chegava no serviço cedo. Porque antigamente a gente pegava 6 horas. 6 horas, 5 horas da manhã, a pessoa... Para ganhar um pouco mais, eles cortavam bastante cana, né? Aí já levava, era contada a cana, era 12, 13, 14, 15 canas no feixe. O máximo era 12, né? Ou 11, dependendo da cana. Então a pessoa fala, não, 9 horas, 8 horas o caminhão chega, eu vou 5 horas, 2 horas da manhã, eu vou cortar bastante cana. Então eles iam, coitado, trabalhar, cortava 300, 400 feixes e amarrava. E a hora que o caminhão chegava, aí ele tinha a cana que ele te cortou, jogou no chão, ele tem que catar e jogar em cima do caminhão de volta. Às vezes a pessoa se corta, corta um nervo, né, do braço, ou os companheiros têm cortado o pé, né, corta um nervo do pé, ou da mão mesmo, né. Mas o terreno é assim, ó, né? O terreno é assim, ele não é um terreno plano, né? É um terreno cheio de, né, de buraco, de coisa, até chamar buraco de tatu, que muita gente quebrou o pé, enfiando o pé no buraco de tatu, ficava coberto de palha. E uma moça também, coitada, num buraco de tatu ela pisou a cobra, ficou ela. Aquele dia eu chorei o dia inteirinho de dó da moça. O perigo da roça é o facão, cobra e o terreno. E a poeira e o mato. Tem mato que dá muita energia. E também quando a gente vai plantar a cana, o caminhão vai indo. Nós vamos cortando a cana atrás. Então quer dizer que aquele vapor do escapamento do caminhão, vem tudo na gente. E aquele me deu uma sinusite tão forte que eu cheguei a ficar internada de 9 dias no hospital. Com o rosto tudo inchado. Inchou tudo da sinusite. Tentando assim, a gente se lastima muito o sofrimento do trabalhador rural, né? Porque, principalmente a mulher, né? Ela não acha... Antigamente, se você entrasse numa turma, uma turma de 40 pessoas, de 60 pessoas, tinha
que por 20 mulheres só. Hoje já não é mais esse tanto. Hoje uma turma de 40, 60 pessoas, o máximo é 5 mulheres. Então as mulheres ficam sem serviço. Aí elas saem daqui, deixam o serviço da roça e pega ônibus e vai trabalhar em Ribeirão. Umas fazem faxina, outra faz assim, faxina assim por dia, sabe? A outra trabalha direto, mas sem registro em carteira, sabe? Sem nenhum direito. Elas perdem tudo, porque não acha serviço na roça e pega o ônibus e vai trabalhar em Ribeirão. E é muito sofrido, porque às vezes a pessoa que trabalha na roça, às vezes a gente fala, é sofrido, é cansado. Mas aí depois que a gente deixa a roça e vai trabalhar em Ribeirão, pega ônibus, às vezes pega um ônibus aqui na rodoviária, da rodoviária pega outro até no serviço. E aí é mais cansativo. Aí quando a gente chega, eu passei por isso também, né? Houve época que eu também deixei a lavoura e fui para Ribeirão trabalhar. Então é mais cansativo, a gente se cansa muito mais, a gente chega em casa arrasado, só pede cama e nada mais. É terrível isso. Tempo atrás era mulher, mas aí depois acabou, né? Porque esse negócio de mulher ficar grávida, sabe? Aí eles não quis mais mulher. Então, é uma coisa assim, que tinha que fazer o horário certinho para cortar a cana. Não tinha essa. Tá grávida? Você tem que ganhar seu dia. Então, chega lá, pega o facão e se vira. Na parada, pega enxadão e se vira. Eles não ficam assim em cima da gente, ó. Você é obrigada a fazer isso. É obrigada a pegar enxadão para arrancar capim. É obrigada, porque não tem outro serviço nas usinas. Então, eu acho que uma mulher grávida que corta cana é muito difícil. É difícil nessas condições, que não tem o serviço, melhor que eles possam pôr a pessoa. Não tem, na usina não tem. É cortar cana, arrancar capim e plantar cana na parada. Então, não tem outro serviço. Por isso que eles nem põem. Então, eu acho uma mulher grávida trabalhar cortando cana é muito difícil. Para mim, foi difícil. Ai, no fim, quando chegar dos 6 meses para frente, é sacrificoso, porque até 6 meses ainda é sacrificoso, mas não é tanto. Mas depois dos 6 meses começa a pesar. Aí quer dizer que eu já escorava na cana para cortar a cana. Aí eu tinha que parar, né? Onde que dava aquele afastamento. Até, né? Mas dava já de 8 meses, mas até 8 meses a gente não aguentava, que nem quando eu estava da Cláudia, trabalhei até 6 meses, comecei a inchar. Inchei fora da quantia. Aí o médico falou assim, não, você não pode, você trabalhando, ficando inchada assim, uma hora você vai ficar ruim lá no serviço. Capaz até de perder o neném. Então eu parei. Mas do meu menino mais velho eu trabalhei, faltava 15 dias. Para mim, para a maternidade, eu trabalhei, cortando cana. O mais velho, quando faltava 1 mês para mim ganhar ele, acho que nem isso, ainda estava trabalhando. Mas esse tempo era carpindo café, voando, sabe? Puxando aquela terra, aquele cisco debaixo do café. Minha gravidez, para mim, não me empatava. Trabalhar na gravidez inteirinha. Ai, se Deus quiser, isso é um sonho que eu não quero que a minha filha... Olha, é um sonho na minha vida que eu quero que a minha filha estude para nunca trabalhar na cana. Olha, quem puder pegar um serviço melhor, eu acho que estudar é a melhor coisa que tem. Porque meu neto está na roça, todo dia ele chegou aí com o braço inchado. Por causa de que ele está carpindo, né? E ele bateu não sei se bateu num toco, o braço. Estava com o braço todo enfaixado. É isso que é o serviço da roça. Eu queria que o governo lembrasse disso. Que se não é os da lavoura, não ia o açúcar, não ia o arroz, não ia o feijão, não ia o trigo, não ia o milho, não ia nada na mesa deles. Para criar uma galinha, você vê, ó, a gente tem que comprar ração, tratar desse, né? Para criar um porco, a gente precisa comprar a vaca, ela precisa
a cana cortada que vai para o curral. Que eu sei, porque eu trabalhei também, eu morava em frente lá do... Meu tio picava a cana. Vinha a cana cana cru, e apanhava na picadeira, saía tudo assim para a criação comer. Por que que eles não dão valor? É isso o sentimento nosso. A nossa dor é essa, que nós sofrimos e sofremos. E todos que trabalham na roça sofrem, mas não tem um pingo de valor. Aí se esticava, não sabia o que era. Falei, o que é isso? É canguri, pega água, ou água com açucarada ou soro. Pegava lá pro socorro, eu fazia até em casa para dar ele. Sabe? Isso é muito doido. A gente vê isso assim, sabe? Não tem nada nessa vida, trabalha, chega no fim de semana, não tem nem R$1 pra gente sair sequer, sabe? Às vezes ele trabalha e fala assim, ô Nidinha, eu me estresso com ele às vezes também, mas não é de vida deles, porque eu sei que ele trabalha muito, luta muito pra gente ter alguma coisa nessa vida, mas por mais que ele trabalha pra tirar 1.000, paga absurdo de aluguel. A gente pegava, trabalhava às vezes até 6 horas, 5h30, até assim, se tivesse a cana fosse pouco, a gente tinha que acabar com a área de cana, não podia deixar na roça, né? Aí eles obrigavam a gente a acabar aquela quadra de cana. Foi onde eu estava já trabalhando, né? Estava registrada. Aí eu falei para eles. Ainda trabalhava com o alicate, né? Que era o Paulo Lisboa. Eu falei para ele, assim, alicate, hoje eu não aguento trabalhar mais. Eu já estou doente, eu estou fazendo só para eu pagar um remédio, que eu não estou tendo condições mais de trabalhar. Aí ele falou assim para mim, dona Zé, a senhora tem que trabalhar, porque a senhora veio no ponto fazer o quê? Só ponto? E eu falei, eu não aguento mais trabalhar. Eu machuquei e tá doendo demais. Não, daí é besteira, daí é coisa da sua cabeça. Não é coisa da sua cabeça nada. Tá doendo em mim, não tá doendo em você. Não, isso daí passa. E dali foi agravando. Essa dor já tinha, mas desse tombo pra cá, ela foi agravando mais ainda. E eu falei, gente, eu não ando bom. Não, daí passa. E tem fiscal também, que a gente trabalha, corta cana. Eles tiram a metragem da cana da gente também. Quando chega final de semana, a gente está esperando aquele dinheiro, compromisso aquele dinheiro. Eles pegam, põem falta pra gente. Eles pegam muito no pé da gente, a pessoa é muito humilhada por isso. A pessoa só trabalha, enfim, porque a pessoa precisa mesmo. Mas é muito humilhado por isso, pessoal, né? Quando a gente vai reclamar, eles falam que tá certo, que a gente faltou mesmo, sendo que a gente não faltou, que a gente tem prova ali, as pessoas viu a gente trabalhando, os colegas viu, e eles nem dá pra eles, a gente perde aquilo ali. Fica pra eles de graça pra lá. Às vezes mede a metragem de cana da gente, corta o eito de cana, a leira de cana, eles vão medindo. Às vezes a gente fala, tá errado, rapaz, isso aí. Eles, não tá. Então você volta a medir então pra gente ver. Volta, às vezes dá diferença de 70, 50 metros de cana. Pra quem quiser colocar essa metragem, eu não sei. E quando a gente vai reclamar, a gente é ruim. É assim, só proveito dos trabalhadores. Nós não podemos reclamar, só eles, né? Só eles que reclamam. Nós que corta cana, nós somos muito pisados por esses fiscal de turmeiro, esse pessoal que trabalha na roça assim, né? Faz ameaça também. Fala de mandar embora, sem direito a nada. E as pessoas ficam com medo, né? Às vezes, ficam com medo. E é obrigado a fazer o que eles querem. Se a gente vai reclamar do peso da cana, eles suspendem a gente pra gente de gancho. Não tem essa. Se você quiser trabalhar, é esse serviço. Se não quiser, você pode descer daí e ir embora. Então a gente é obrigado a fazer o serviço que eles mandam. A gente tá na lavoura e não tá. Eu mesmo, às vezes que eu trabalhei na usina aí, também era assim. Na usina também era assim. Na parada arrancava a gente da lavoura e socava dentro da usina para fazer o serviço deles lá dentro. Então, não tem como a gente falar, não, a gente tem uma profissão,
Eu sou motorista, eu vou fazer exercício só isso aqui. Na lavoura não tem isso. Mesmo tempo, a senhora está na lavoura ou ela só está lá dentro da usina. Quer dizer, ou faz o que eles mandam ou eles mandam embora. Se não aceitar, vai para a lista. Aí depois uma usina comunica com a outra. Pelo computador, por telefone, se comunicam, né? E é onde que a pessoa fica sem trabalho. Fica aí, ó, sofrendo, a ver passando necessidade e ninguém quer ajustar. Naquela época, a gente podia brigar por alguns direitos que a gente queria. E alguns direitos que a gente já tem aí, a gente brigou muito e conseguiu. Hoje, se você for lutar por melhores condições de vida ou qualquer direito assim que a gente queira, você fica desempregado. Porque tem as máquinas para trabalhar. Se não tiver o serviço do nosso, tem o serviço das máquinas. Eles colocam a máquina. Então, acho que às vezes a pessoa é obrigada a aceitar ganhar aquele pouco, que é muito melhor ganhar pouco do que ficar sem nada. Então, às vezes, se o sindicato não estiver em cima, que às vezes a gente vai, briga e vai em cima mesmo, aí às vezes ainda não consegue tirar um pouco daquele direito que eles têm, mas se a gente não ficar em cima, se o sindicato não ficar em cima, ainda perde aqueles poucos direitos que ainda tem. Porque não tem como brigar mais. Se você for à luta, brigar por algum direito, alguma coisa que você quer, você perde o serviço. A usina é assim, né? Todas as usinas somos assim. Quando a gente fica tá bem na roça trabalhando, eles dão muito valor, mas quando você não tem mais aquele negócio de não poder mais trabalhar, é igual a empregada doméstica, né? Ela vai trabalhando ali, enquanto ela tá podendo trabalhar, tá bem, mas quando ela não pode mais trabalhar, aí já saiu, acabou. Tem que sair, porque não aguenta mais dar futuro. Você sabe o que é futuro, né? Se vocês não podem trabalhar mais, ninguém acha que vocês não dão mais futuro para eles, então ele não quer. Já que pode sair fora, né? Enfrentar outros, né? Tem muitas que quando chega numa base de, às vezes, 15 anos de serviço, depois de 15 anos ela já não vale mais nada. Aí ela perde tudo. Só precisa da gente quando a gente tá ação e aguentando trabalhar. Quando é assim tá bom. Mas desde quando adoeceu, ninguém ajuda mais. Ninguém olha, ninguém turmeiro não vai na casa da gente. Ninguém que faz parte desse serviço aí, que é dono, ninguém vai lá ver a gente. Igualmente eu tô doente até hoje, ninguém foi me ver. Ninguém foi lá levar uma cesta básica pra mim, ninguém foi lá perguntar o que eu tô sentindo, o que eu tenho. Mas quando eu tava aguentando trabalhar, ficava cheio de gente em casa me chamando para trabalhar. Quais são os apelidos, dona? Pé de cana, pé vermelho e boia fria. São os apelidos do trabalhador? São os apelidos do trabalhador da lavoura. E quem que conhece esses apelidos? Esses aí são os que trabalham em serviço melhor, né? Que não trabalham na lavoura. Às vezes discute, às vezes acha que a gente né? Que não quer que a gente seja igual a eles, quer passar a gente para trás, desfazer da gente. Então eles chamam a gente desse apelido, desfazer da gente, porque a gente trabalha na lavoura. Esses são os 3 apelidos, que uma vez eu bati numa moça. Bati. Por quê, dona? Porque nós ia indo para São Carlos. E no ônibus ela começou a me insultar, eu. Olhava em mim, sabe, porque ela trabalhava na fábrica, né? Então ela olhava em mim e falava assim, você continuou pé vermelho, pé de cana, só aquilo. Aí eu não aguentei, eu fiquei nervosa, eu levantei, dei 2 tapas na cara dela, falando assim, é um serviço suado e é um serviço digno. Qualquer serviço é digno quando a gente tem vergonha na cara e quando a gente trabalha e luta para ganhar seu próprio sustento. Foi o que eu falei para ela. Aí o motorista do ônibus falou assim, fez assim. Eu pensei que ele ia achar ruim comigo.
por causa da cana que eu tive dor. Porque antes de eu trabalhar na cana eu não tinha essas dores. Eu não tinha, de jeito nenhum. Eu era pessoa normal, eu trabalhava normal. Eu cuidava do meu serviço, fazia tudo normal. Só que depois que eu comecei a sentir o problema da coluna, começou a dar isso daí. Só que os médicos cansavam de falar assim que nunca dava o problema que deu. E foi onde chegou o problema que chegou em mim. E o resultado de hoje, minha filha, é esse. Sou doente, tomo muito remédio, tenho osteoporose, tenho gastrite, graças a Deus estou bem melhor. Tenho começo de diabetes e osteoporose, colesterol, e com esse diabetes agora me deu um negócio na cabeça. Me tiraram o osso daí, tá vendo aí, ó? A senhora tá vendo aqui do lado aqui? Ó. Me tiraram 4 ossos podres daqui, ó, daí. Aí não tem osso aí, aqui embaixo. E aqui tiraram um cisto daqui, ó. Que eles até falou que eu não precisava mais, que eu tinha que abrir esse pé para tirar mais o estrago que tá aí dentro. Você ficar doente foi no começo de 2006, né? Comecei a trabalhar no contratinho, começou no braço, né? Inchando o braço e doendo. E daí eu fiz o tratamento, aí começou a doer na parte da coluna, atrás assim. Aí eu fui lá, fiz outro raio-x, aí constou que minha coluna estava com desgaste, né? Estava gastada. Aí foi onde é que só veio prejudicando daí cada vez mais, né? Aí já deu problema na perna, nos braços, no estômago, assim. E eu cada vez mais emagrecendo, né? Não tem condições de eu fazer mais nada. Quando ele fica doente, que dói a coluna dele, o peito dói, ele deita no chão, ele rola de dor. Faço de tudo para poder levantar ele, mas ele não consegue, que dói mesmo, é uma dor terrível que ele sente. E o que eu posso dizer é que eu estou fazendo de tudo, estou levando ele para fazer os exames, mas é muito caro os exames, não são baratos esses exames que ele tem que fazer. E cada vez que a gente vai, a gente tem que vir aqui pedir para a Carlita, para ela ajudar, porque a gente não tem condições, eu não trabalho, sou desempregada. E ele com essa situação não tem condições de trabalhar, ele não tem condições de pegar nem 1 quilo mais do chão. Que ele, é dor terrível mesmo. Essas dores dele é demais. Agora tá dando dor no peito. Os braços dele já não aguenta de dor nos braços. A perna dele também é um sufoco. Tem que estar sempre fazendo massagem para poder ver se volta. O que eu passo com ele é isso. Essa situação. Então eu tive problema nesse braço aqui, muita dor, inclusive nos dois. Só que só esse aqui que incha. Aí fiz uns exames, sabe? Deu que tem tendinite, bursite nos meus braços. Eu não posso fazer esforço. O dia que eu limpo uma casa, que eu passo roupa, o dia que eu lavo roupa, à noite eu já não durmo tanto que me dói. E incha. A senhora tá vendo que agora não tá, porque praticamente eu levantei agora, não fiz nada ainda, né? Mas só de eu mexer com ele assim, ele incha, dói formiga minhas mãos. Tem dia se eu levantar com ela fechada, dá o que fazer para mim abrir os dedos. E se eu amanheço com eles abertos assim, depois, para mim fechar, também tem dificuldade. Eu tenho problema na coluna, problema nos pés, por causa do sapatão que apertava, né? E eu já tenho o pé assim, ó. E aí entortou mais o meu pé. Chegava de tarde no ônibus, eu precisava tirar o sapatão e vir embora descalça. Aquela caneleira apertada na perna. E hoje em dia, tenho dor nas pernas, dor assim no pé, nos braços assim, dói. Tem dia que eu não posso nem lavar roupa. Tanto que dói o corpo. Né? E a gente, assim mesmo, com tudo que eu sofri, estou sofrendo, porque tudo isso é fruto da roça, do serviço, né? Tudo que eu estou passando. Tem dia que eu não levanto da cama. O médico falou para mim que foi, inclusive, de eu esforçar muito ele de segurar a cana assim, sabe?
Agora eu não sei. Geralmente eu já vi pessoas que têm esse problema no braço do facão, o que corta. Mas o meu deu nesse aqui. Olha, ele mesmo não falou pra mim do que veio, que aconteceu assim com o meu pé. Eu passei com ele e tudo, ele só falou que deu problema no pé, então eu tinha que fazer essa cirurgia, porque senão a perna ia... olha, quando eu fiz a primeira chapa, era só um moinho, uma manchinha preta no osso. E depois foi aumentando, tá entendendo? Então ele falou, se não fazer cirurgia, depois vai subindo dessa perna que vai ficar seca, murcha, né? O osso. Foi isso. Mas não falou o porquê do que aconteceu. De quem fez que eu indo no médico para fazer um exame da garganta, para ver o que é. Falou, não deu nada na garganta não. Fizeram espão, que não deu nada. Fizeram sangue. Fizeram sangue para ver, né? Porque não deu nada. Fizeram espão, que não deu nada para mim. Até esse exame que ele fez agora, que a Carlita ajudou ele a fazer, tem de fora a fora da coluna dele, desde aqui de cima até lá embaixo, ele tem metade do disco. Então é do problema do serviço mesmo. E eles acham que aquele exame não consta, então tem que fazer esse outro. E é caro, gente, não tem condições. Eu falei pra ele, doutor, não tem jeito de operar? Ele falou, Antônio, tem. Você quer ficar numa cadeira de roda? Eu falei, ah não, aí não. Ele falou, melhor você ficar com dor e andar onde você quer, e onde você quer, que você operar e ficar numa cadeira de roda. É muito arriscado. Se operar manualmente, se triscar, você fica na cadeira de roda. Se for a laser, se triscar o laser, você fica na cadeira de roda. Então não tem outra alternativa. Que inclusive conheci umas pessoas que operou e está na cadeira de roda. E outra que operou está andando, mas vai ter de operar de novo. Não fica bom. Volta tudo de novo. Aí os médicos falaram assim pra mim que não podia fazer a cirurgia. Se fizesse cirurgia, eu ficava mais na cadeira de roda. Eu falei pro doutor Benelli. Falei, doutor Benelli, eu quero fazer a cirurgia porque na cadeira de roda eu já tô. E eu não aguento as dores que dá. Aí ele falou assim pra mim, mas você tem 3 opções. Ou é ficar direto igual você tá, ou uma cadeira de roda sempre, ou você entrar no centro cirúrgico e sair no caixão. E eu falei, tanto faz, tanto fez pra mim, eu quero sair. Inclusive o médico proibiu eu, o daqui, né, o de Rincão, de eu passar pano na casa, sabe? Eu não posso passar pano. Não posso lavar roupa, não posso passar roupa. O dia que eu passo roupa, menina, nossa, eu acho que esforça mais, né, não sei. Aí em janeiro eu tive uma perícia, eu fui no médico da perícia, ele me deu alta. Aí eu falei para ele, doutor, como que eu vou voltar a trabalhar, sendo que nem o serviço da minha casa eu não estou conseguindo fazer? Ah, ele falou para mim assim, já que você não pode trabalhar na lavoura, então você arruma casa e vai fazer faxina. Aí eu falei para ele, doutor, eu não tenho condições mais de trabalhar. Eu nem a minha casa tem dia que eu não limpo. Eu falei, eu preciso depender dos outros, quando minhas irmãs não vão me ajudar. Né? Aí ele falou, então não sei. Aí foi quando eu recorri. E agora, dia 18, agora tem perícia de novo. Agora vamos ver o que eles vão falar. E nos médicos começam a falar, não, daí é coisinha simples. Toma esse remedinho aqui que daí passa. E eu fui persistindo, né? Durante 15 anos, persistindo naquilo. Ô doutor, mas não estou aguentando, isso daí está machucando muito. Tem dia que eu trabalho bem, tem dia que eu não trabalho bem. E o que pode ser isso? Nada, é um pé no nervo ciático que está inflamado. E eu falei, bom, se é só isso, toma remédio, sara, né? A gente vai trabalhar de novo. Toma remédio para dor. É. Eu compro, quando o posto tem, eles fornecem pra gente, né? E quando não tem, tem que comprar. A gente consegue remédios, certos remédios pro Everaldo, não tem na rede pública. Tem que comprar. Tem os remédios que
quando vê que está muito atacado, eu levo ele no ortopedista, eles passam a injeção, mas aí tem que comprar. Porque tem uns remédios que não tem na rede pública, isso aí a gente sabe que não tem, então tem que comprar. No posto, a gente vai lá no pronto-socorro, então a gente passa com o médico, então eles pegam e passam o comprimido, de Clofenac, esses comprimidinhos, eles dão. Daí eu pego, tem vez que eu como, mas tem vez que é difícil eu ir lá. Porque tem vez que eu vou lá uma vida para consultar e tudo, então eu pego e tem vez que eu compro. Quando eu tenho dinheiro assim, eu compro os comprimidos. Eu tomo o Ancorão, né, de 200 miligramas, tomo o Lasix, também tomo fluoxetina, tomo o diazepam e o AS. E o semetidina para o estômago, né? Mas do resto, não tem conserto não. É 24 horas doendo. Não tem remédio que corta isso. Não é tirar tanta dor, né? O remédio que eu tomo, ele tira um pouco. Mas não tira totalmente, né? Não tira de tudo. Ainda fica um pouco da sequela, um pouco da dorzinha, né? Chata. Vida, e você poderia nos mostrar o colete que você usa? Você tem que dormir com ele, usá-lo o tempo todo? 24 horas. Só tiro pra tomar banho só e ver se de novo. Isso aqui incomoda, nossa, mano. Aí. Incomoda bastante. Por quanto tempo você vai ter que usar esse colete? Aí o médico não deu uma posição de quanto eu vou usar. Se é 1 ano, se é 2 anos. Isso aqui acho que é definitivo. Quantos anos você tem hoje? 38. 38. E você está afastado? Há 2 anos. Na laranja, para falar a verdade, eu fui um dia só. Quase morri. Foi 9 horas da manhã, podia ser. Nós tínhamos mal acabado de chegar no serviço, né? Aí eles têm mania de todo mundo que chega almoçar um pouquinho. E eu não. E eu tomei café e fumei um cigarro. Aí tinha uns 4 ou 5 pés de laranja para ser apanhado. E ele estava sentado e eu continuei trabalhando. Estava eu, meu marido e o outro menino que trabalhava com nós. Aí eu olhei para cima, ficou 2 laranjas. Eu falei, nossa, eu não posso tragar aquela laranja. Aí coloquei a escada para tirar as laranjas. Dali de cima eu não vi mais nada. Quando eu acordei por fé, eu estava no chão. A escada não caiu e eu caí. Aí ligaram para a fazenda que nós trabalhamos, né? Aí mandaram a ambulância da Água Vermelha, ligaram para o patrão aqui, mandaram a ambulância da Água Vermelha, a ambulância catou eu, levou até em São Carlos, eu fiquei 13 horas paraplégica no Hospital de São Carlos. Eu entrei, era 10 horas, podia ser que eu dei entrada lá. Eu fiquei até as 10h30 da noite sem medicamento, sem nada, porque o médico, só tinha um médico lá. Eu fiquei sem medicamento, sem nada, gritando de dor. Aí quando foi 10h30, o médico veio, deu umas injeções lá, um remédio, mas não cortou a dor. Aí ele falou pro meu marido que eu tinha que fazer uma cirurgia. Aí o patrão falou que de jeito nenhum não podia fazer cirurgia sem saber, não tinha feito raio-x, nada. Aí ele falou que eu era de Rincão, aí ele me transferiu para Rincão. Mas mesmo assim eu fiquei 15 dias andando de maca, tendo dificuldade para andar. Aí foi indo, eu fui insistindo também e fui andando devagar. Andando, e aí foi que eu parei assim. Aí depois que eu fiz 6 meses que eu tinha sofrido acidente, aí eu estava um dia aqui em casa, não constava nada, tem até os laudos aí. Não constava nada que eu tinha problema de coração. Aí depois que eu sofri acidente, constou que eu estava com problema de coração. Me deu uma parada cardiorrespiratória. Aí meu marido catou, levou pro posto e eu fui direto para emergência. Cheguei lá para emergência, eu fui direto pro... O médico falou que eu tinha que colocar o marca-passo. Aí quando ele estava me operando, ele falou para mim, ô Nilza, você trabalha no quê? Eu falei, eu trabalhava na laranja antes de eu sofrer acidente, eu tô afastada. Ele falou, você sabia que o seu problema veio da agrotóxica? Eu falei, o que é isso? Eu nem sabia. Ele falou, o veneno. Aí ele perguntou o sintoma que eu tinha tido antes de começar a trabalhar, nos primeiros dias. Aí eu falei, eu enchei. E eu fiquei sem apetite, uns 4 a 5 dias, eu comecei a inchar o rosto, os braços, as mãos. Eu até achava que era o problema de rim, que eu tive antes. Ele falou, não, é o agrotóxico que causou o seu problema de coração. Quer dizer que nesse acidente foi causado tudo. O tombo abalou meu coração e meu coração ficou fraco. Aí precisei fazer uma cirurgia de emergência, que é que eu tô com marca-passe hoje. Vai fazer 6 meses, dia 10 agora. Que eu coloquei o marca-passe e 1 ano que eu sofri acidente, dia 20.
Agora, o veneno é um pouco perigoso, que nós temos que usar máscara. O veneno é perigoso, que intoxica. E se intoxicar, vai para o hospital, né? Já sabe, vai ruim mesmo. Então, eu usava a máscara e a bombinha nas costas e a borrachinha na mão, assim, passando o veneno na... É a hora que eles passavam com o avião, jogavam, né? Mas aí era perigoso para nós. Por isso que nós tínhamos que trabalhar direto de máscara. Eu me inchava, eu não tinha fome, eu sentia aquela queimação no estômago. Até, de fato, antes de eu sofrer esse acidente, eu caí debaixo do pé de laranja de tontura. Que eu não tinha fome de jeito algum. Não tinha fome, eu começava a inchar, as meninas falavam, ai, não, você tá com o rosto inchado, o que que foi? Eu falava, deve ser o rim, deve ser alguma alergia. Eu achava que fosse isso, mas não foi, foi a agrotóxica. Meu médico falou que ele pode garantir isso. E quando a gente vai entrar no pomar, a gente tem que lavar a mão e o pé com o veneno. Com o veneno? Com o veneno. Foi isso que prejudicou mais eu. Porque tem que lavar a mão de manhã, tem um tipo de uma torneirinha, aperta, lava a mão e enfia o sapatão dentro da água. E aí para poder ir pro pomar, senão não é. A mais difícil era o veneno. A bombinha nas costas e o veneno. Eu achava. E adubar não era muito ruim, não. Porque a gente tinha a sacolinha do lado, né? Então a gente pegava assim, a sacolinha meio aberta, né? Pegava assim, ia andando e jogando. Né? Dava a volta no pé, depois vinha aqui, dava a volta aqui, depois ia lá, dava a volta. Então quer dizer que um ia jogando o adubo preto e o outro ia jogando já o salitro. Na laranja também é uma coisa que você vai trabalhar com dia 2, tá com a roupa tudo rasgada, a mão tudo furada, de espinho, né? E os gaios agachando na roupa, rasga. Eles espetam, né? Entra debaixo da unha. A gente não consegue tirar, tem que deixar eles infeccionar para depois tirar. Aí a gente aperta, ele sai. Mas é bem complicado. Eu perdi 2 unhas do pé, porque tem pessoas que não costumam com um tipo de sapato fechado para trabalhar. E de manhã molha. Quando é no meio assim, esse horário, começa a secar. Então o couro do sapatão começa a secar. E a unha começa... Nossa, é horrível demais. É muito ruim trabalhar na laranja. Então eu trabalhava com uma moça, só que mora do lado aqui. Ela subia na escada. Então quer dizer que ela jogava a laranja para baixo e eu catava tudo, enchia, né, a sacolinha e levava no caminho. Esse era meu serviço. Não posso limpar a casa, eu não posso pegar uma vassoura, porque eu sou proibida do médico, tenho declaração, carta. Eu não posso fazer isso, não posso lavar roupa, não posso entrar debaixo do chuveiro com água quente, eu tenho que tomar banho na água fria. Mas eu insisto, porque como num frio desse eu vou entrar? Porque eu não posso pegar uma pneumonia durante 6 meses. Eu tenho que insistir. Foi o que o médico falou para mim, ó, o seu marca-passo já descarregou, a sua situação está ficando cada vez mais delicada, porque você está abrindo porta de geladeira e fechando, e eu não posso fazer isso. E isso tudo foi causado por causa da laranja. Se eu não tivesse trabalhado na laranja, eu não teria esse problema de coração, porque eu tenho o laudo médico aí, anos anterior, antes de eu entrar na laranja, eu tenho o laudo que consta que eu não tenho nada. Essa foto de quando foi tirada? Foi dia 22, dia 31 de 2003. Dia 31 de janeiro? Isso. Não, de dezembro. De dezembro. Isso. E foi o seu casamento? Foi. Os médicos, sei lá se são pela usina que eles fazem isso, sabe? Mas às vezes tem que o médico mesmo não dá a carta para que a pessoa possa se aposentar. Ou às vezes vai no médico, ele dá alta rapidinho, a pessoa volta a trabalhar e começa a sentir e aí para de novo. Sabe, às vezes a pessoa não tá boa e o médico do INSS dá alta, né? Aí a pessoa tem que voltar para o serviço. Às vezes tem muitas que às vezes voltam para o serviço e eles mandam embora. Eles fazem isso para ter esse pé de poder cortar do serviço. Outras volta para o serviço, mas depois fica ruim, aí vai para o médico de novo e aí tem que voltar a parar de novo. Aí eu comecei a trabalhar. No que eu comecei a trabalhar, aí eu senti uma dor muito forte nas costas. Aí o podão caiu para um lado e eu caí para outro.
Eu não aguentava mais trabalhar. Aí eu mandei chamar a ambulância da usina, né? Porque nessa parte eu não tenho o que queixar, eles foram muito bons pra mim, nessa parte aí. Nas horas que eu precisei, eles me socorreram, eu não tenho o que queixar deles. Aí eu mandei chamar a ambulância, o rapaz foi e falei pra eles, falei, eu quero que vocês me levem na usina, eu vou dar baixa na carteira, que eu não aguento trabalhar mais. Aí ele falou assim pra mim, falou assim, José, você não pode dar baixa na carteira, porque o único lugar de você viver é aqui. Você falou que queria aposentar, então você pega com Deus, que Deus dá força e aposenta. E eu falei assim, eu não vou conseguir aposentar, que coluna não aposenta ninguém. Falei assim pra ele ainda. Aí eu fui pra usina. Chegou lá, ele falou pra mim, falou, Dona José, a senhora tá com 13 anos de carteira registrada, então a senhora vai pegar só R$300. Eu falei pra ele, eu não pego R$300, como é que eu faço pra viver? Ele falou, não, mas o único meio que a senhora tem de viver é isso daí. Então, o melhor que a senhora faz, a senhora vai voltar pro serviço, a senhora vai trabalhar até quando a senhora puder. Não estou nem afastada e nem me aposentei, nem nada. Por quê? Porque quando vai fazer com o médico lá em Jabuticabal, então não passava lá. E o médico que me tratou, ele não me ajudou também. Ele tinha me dar uma carta bem batida, assim, que eu não podia trabalhar mais, isso e aquilo. E ele só pôs assim, que eu não podia trabalhar um serviço pesado. O meu médico mesmo disse que eu não posso trabalhar, o doutor Luiz Gonzaga, que eu não posso carregar peso. Ele falou, se eu carregar peso, se eu abaixar de qualquer jeito, eu posso ficar paraplégica. Ele falou, você pode ficar paraplégico de uma hora para outra, porque o osso da sua coluna, que ele trincou, você pegar um peso muito forte, ele pode rebitar para cima e você não anda mais. Você não pode andar depressa, você não pode levantar da cama correndo, você não pode pegar um balde, você não pode fazer nada. Até que ele me deu o máximo, eu não posso pegar mais do que 5 quilos, nem isso eu não posso. E meu cardiologista disse que eu não posso pegar 1 quilo, por causa do marca-passo e um rotor que eu tenho, né? Ele falou que eu não posso pegar, só que o INSS não fez nada, os médicos não falaram nada de aposentar, nada. Minha carteira permanece registrada normal. É ditado, se pede, mas você pede, falar não pode, porque tem remédio, tem ver essa doença e tal, para passar, né? Para passar, porque não tem jeito, porque não sabe que você tem, que não descobriu. Falou que eles vão descobrir, mas não consegui, né? Então o médico lá e viu alguma coisa em mim, né? Que tirou chapa do corpo inteiro. O último que ficou foi a bacia. Aí ele viu alguma coisa, falou, não, eu vou te afastar definitivamente. Só que as usinas, quando eles percebem que está perdendo aquele funcionário exemplar, que nunca deu trabalho para eles, sempre deu produção, que no meu caso eles descobriram e mandaram embora. Perdi tudo. Hoje era para mim tá ganhando nada, a faixa de 1.500 contas de afastamento hoje. Mas por causa desse problema meu, descobriram antes, mandaram embora. Porque aí eu tinha levado, descobriram assim, porque eu levei uma carta para eles preencher, para me levar para o INPS para me afastar. Eles trabalham tão de mal fé comigo, que eu levei essa folha segurada, não me deram essa folha de novo, né? Pelo escritório fiquei 6 meses afastado, e pelo INPS não. Quer dizer, na usina constava que eu estava afastado e trabalhando ao mesmo tempo. É os braços. Aí os braços, se ele se esforça, aí a mão fica inchada. Porque ele falou que essas partes mole que nós tem, junto com a junta, isso daí já acabou. De tanto ele se esforçar, isso daí já tem o mínimo que possa ter. Então é aqui na onde que ele não pode se esforçar, porque senão fica desse tamanho. As duas mãos. Então, aí foi na onde que, quando viu tudo, o resultado do exame, passou na perícia, ele aposentou. Por invalidez. Ainda não deu baixa na carteira, vai dar baixa daqui em 2007. Em 2007 que vai dar baixa na carteira dele. E aí a gente tá esperando isso. E até nós pagava, a usina descontava um seguro de vida em grupo. Diz o advogado que quando ele aposentou, que eu levei esse papel, a usina era para ter dado uns papel para mim, para avaliar a doença dele, levar uma carta do médico dele, que ele teria direito de 50% desse benefício aí. Aí, quando
levei, eles não falaram nada, eu deixei quieto também, não sabia. Aí quando foi agora que eu fui procurar, que uma colega minha recebeu, aí o médico dele, paguei a consulta, deu a carta, tudo certinho, aí a seguradora recusou de pagar. Recusou de pagar. Então isso daí está praticamente perdido. Então, uma mulher, uma advogada aí, pegou meu caso e ela disse que ela ia me aposentar. E ficou 7 anos, vai lá, vai cá, vai lá, vai cá, ainda paguei ela. Aquele tempo, pra gente que é pobre, né, era dinheiro. Aí paguei para ela tudo e ela disse que eu estava já estava para ganhar, né, a causa. Aí depois que ela disse que estava para ganhar a causa, ela me segurou ainda mais uns 2 anos. Ela me segurou nisso. Aí minha filha foi e falou assim, mãe, mas já que nem agora, dia 27 desse mês aqui, faz 8 anos que ela estava me enrolando assim, já falando assim mesmo, porque é enrolando. Aí ela pegou e minha filha foi e telefonou de lá para ela, aí ela falou para minha filha, ela ganhou a causa aqui, mas lá acho que é Brasília, que ela falou, lá ela não ganhou. Primeiro disse que tinha ganhado. Depois, quando fui no caso, agora no fim do ano passado, eu fui lá falar com ela, fui eu e meu marido. Ela falou assim, não, mas eu falei para ela, eu quero só o número da aposentadoria, né? Eu quero só o número. Aí ela falou assim, não, você não vai mexer com isso não, porque você já ganhou, porque logo está aí, daqui 2 meses está aí, se não tiver daqui, daí dá 2 meses, ou até o fim do ano. Falei, foi no começo do ano, né? Falei, minha filha, sei lá se eu estou viva até lá. Esse fim de ano de novo, né, que está fazendo 8 anos que ela disse que eu tinha ganhado a causa. E foi por doença, filha. E aí larguei de mão. Falei, senhor, o senhor sabe o que faz, o senhor põe está nas suas mãos. Então assim, filha, até hoje, nada. Eu estou mostrando todos os papéis, como estou doente, tem prova, né? E só que eles é assim mesmo. Fala que os cortadores de cana dão esse problema mesmo. Mas só que eles não sabem o quanto a gente sofre com isso, né? A gente tá doente, não tem condições de trabalhar e eles querem que a gente vai trabalhar sem não ter condições. Se eu tivesse condições, eu estava trabalhando. Tinha o maior orgulho de trabalhar, que é a coisa que eu mais gosto.